objetivo de estar aqui presente nessa Câmara hoje é que dia 9 de setembro último foi comemorado no mundo todo o Dia Mundial da SAF. A SAF é Síndrome Alcoólica Fetal. O que significa isso? Que quando a gestante ingere algum tipo de bebida alcoólica, isso pode trazer graves consequências para o bebezinho que está sendo formado. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho. O tempo é curto, então, primeiramente, eu vou pedir para que o Ivan passe um vídeo curto de 4 minutinhos. A gente vai falar agora de uma síndrome que, apesar de comum, é pouco conhecida. Ela atinge 7 em cada 1000 bebês. Por causa da gravidade, em 9 de setembro de 1999, foi criado o Dia Mundial da Síndrome Alcoólica Fetal. É para que a gestante se lembre durante os 9 meses da gravidez que ela não deve tomar sequer uma gota de álcool. O ano era 2011. No processo de adoção, nós somos informados que teria uma criança com deficiência, né, à disposição. E eu e meu marido, a gente resolveu adotar. O que ainda não estava claro era o diagnóstico da Ana Vitória. A gente começou a procurar informações e procurar médicos especialistas, né, a geneticista daqui do Acre, um neuropediatra em São Paulo. E aí foi unanimidade, ela tem síndrome alcoólica fetal. Uma condição causada pelo uso de álcool, mesmo que esporádico, durante a gravidez. Quem explica é a coordenadora do núcleo, que estuda os efeitos do álcool em bebês e crianças da Sociedade de Pediatria de São Paulo. As mulheres têm mais gordura corporal e menos água. Então, o álcool ingerido pela mulher, ele alcança a circulação materna em 60 minutos. E daí ele fica como um reservatório no líquido amniótico. O líquido amniótico é o fluido que envolve o bebê dentro do útero. Ele é engolido pelo feto durante toda a gestação. Nos 3 primeiros meses, o risco de consumir álcool é ainda maior, já que é nesse período que se formam as estruturas do sistema nervoso central. Não há um exame para fazer o diagnóstico da síndrome alcoólica fetal. Ela costuma reunir alguns sinais, como baixos peso e estatura, olho em formato amendoado, ausência de um filtro nasal, essa dobra que nós temos entre o nariz e a boca, além de um lábio superior fino. Isso sem contar com fatores comportamentais, como dificuldades de relacionamento, concentração e aprendizado, além de impulsividade. Apesar de ser pouco identificada, a síndrome alcoólica fetal está presente em 7 de cada 1000 bebês que nascem no mundo. É o que calcula a Organização Mundial da Saúde. A incidência é 7 vezes maior do que a de síndrome de Down. Aqui no Brasil não há dados oficiais, mas pesquisadores foram a campo em uma comunidade da periferia de São Paulo para avaliar a frequência de casos. O resultado preocupou. A incidência foi 3 vezes maior do que a média mundial. O estudo feito na maternidade de Vila Nova, Cachoeirinha, concluiu que de cada 1000 bebês, 20 apresentavam sinais da síndrome. Não é um golinho que pode, é 0 álcool mesmo na gestação. E outra coisa importante, que os pediatras sejam treinados a reconhecer a SAF. Hoje, Ana Vitória está com 13 anos. Cleísia coordena um grupo que reúne mães de crianças com a mesma síndrome. A mãe, ela é vítima, tanto quanto a criança, de uma falta de informação generalizada, porque eu tenho certeza que a maioria das mulheres grávidas, se elas souberem do impacto que a SAF provoca sobre a saúde do feto, ela vai se recusar a ingerir álcool. Camila se recusou desde que descobriu a gravidez. Era mais fácil entender que o álcool é prejudicial, mas entender de fato que esta síndrome é muito pouco discutida. A mãe da Beatriz reconhece que os hábitos e escolhas nesses 9 meses podem definir a vida inteira da filha, que deve chegar em janeiro. Tudo passa para o bebê e o desenvolvimento da criança fica totalmente fora dos parâmetros de tudo que tem que acontecer. Aí o bebê vai nascer com problema. Bom, então eu vou dar uma continuidade. Eu vim aqui, então,
porque eu faço parte desse grupo de estudos sobre o efeito do álcool na gestante, no feto e no recém-nascido. A doutora Helenilce é a presidente do grupo, eu sou o vice-presidente aqui do interior, desse grupo de estudos, e eu fiz residência em neonatologia nesse hospital que foi citado, que é a Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, onde tem 600 partos por mês. Nascem mais de 7.000 crianças por ano. Então, que nem foi falado, para cada 1.000 nascimentos, 20 podem nascer com essa síndrome alcoólica fetal. Isso é muito grave, né? Então, o primeiro slide, por favor. Então, esse é o grupo de estudos, né, oficial da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Próximo. Então, o que acontece? A gente fica... nós estamos falando sobre a síndrome alcoólica fetal, o efeito que o álcool ingerido pela gestante causa nos fetos e nos recém-nascidos. Mas o que acontece é que todos ficam chocados quando ouvem dizer que uma gestante ela faz uso de drogas como maconha, como crack, como cocaína, e ninguém fica impressionado, assustado, quando essa mãe diz para alguém que ela de vez em quando toma uma cervejinha durante a gravidez. Então, o que acontece é que a síndrome alcoólica fetal ela é tão grave quanto o uso de outras drogas pela gestante. Mas como o álcool é uma droga lícita, é aí que reside o problema. E aqui o objetivo da gente é que vocês nos ajudem quando houver campanhas, né, para que vocês sejam multiplicadores de informação em saúde. Porque uma grande parte da população não imagina o grande prejuízo que isso causa, né? Próximo. Então, o bebezinho, quando a mãe bebe alguma bebida que contém álcool, ele também bebe junto. Próximo. Pra vocês terem ideia, 1 hora depois que a mãe ingere uma bebida alcoólica, o mesmo nível que ela tem de álcool no sangue dela, esse nível de álcool no sangue dela está no sangue do fetinho, que está em desenvolvimento. Próximo. Então, esse álcool, ele entra na corrente sanguínea, ultrapassa a placenta, fica no líquido amniótico, por isso a gente diz que o bebê ele está nadando em álcool, e esse álcool ele não é muito bem metabolizado pela placenta nem pelo fígado do recém-nascido. E justamente no início da gravidez, onde estão sendo formados todos os órgãos, o sistema nervoso, o coração, os órgãos internos do bebê que vai nascer, eles podem nascer com algum tipo de malformação. Próximo. Então, aqui tem um dado do Hospital Nova Cachoeirinha. Então, o que acontece o que foi visto que uns 30% das gestantes que eram atendidas no hospital faziam uso de droga de álcool durante toda a gravidez. Então, quer dizer que o fetinho que está em desenvolvimento, o tempo todo, os 9 meses que ele está dentro do útero materno, ele está sofrendo o efeito do álcool e, ao longo do desenvolvimento, ele pode apresentar malformações de todos os órgãos internos dele. Né? Próximo. Então, aqui está uma amostra que o desenvolvimento do feto e dos órgãos é processado durante a gravidez toda. Se iniciam já no primeiro mês de gravidez, mas eles se completam, né, o desenvolvimento é completado durante toda a gestação. Então, quanto mais precoce, no início da gravidez, a mãe está ingerindo bebida com álcool, esse bebezinho ele pode ter uma alteração no seu desenvolvimento, porque o álcool é um agente teratogênico. O que é isso? Ele pode causar malformações graves, que vão ficar para a vida toda. Próximo. Então, de uma maneira bem resumida, eu vou falar para vocês como que o uso do álcool pela gestante pode afetar o bebê. Então, eu dividi em 3 situações. A forma mais grave é a forma da síndrome alcoólica fetal completa. Nessa forma completa, o bebê ele nasce com uma formação externas graves, como, por exemplo, microcefalia, ou ele nasce com hidrocefalia, que é a cabeça cheia de líquido grande, ele nasce com malformações faciais, né? Então, uma coisa gritante, que a pessoa
vê o bebezinho que nasceu e já percebe que ele tem malformações, né? Mas essa não é a grande maioria dos bebês. Se o bebezinho ele nasce sem malformação externa, ele pode nascer com malformações internas. Você olha o bebezinho, um bebezinho bonito, mas quando a gente faz um exame mais adequado, a gente percebe que ele tem problema cardíaco, problema no rim dele, mal formado, no intestino dele, um problema na face, né? Qualquer órgão, problema nos membros, pode nascer com amputação de membros, né? Então, é a segunda fase. E o mais grave, que é o motivo de a gente estar aqui, é que para cada criança que nasce com uma síndrome completa, que nasce mal formada, que qualquer pessoa pode perceber, já que a criança foi afetada de alguma maneira durante a gravidez, é um bebezinho que tem externamente o corpo dele normal, mas ao longo da vida ele vai apresentar alterações do neurodesenvolvimento. Então são crianças que são externamente bonitinhas, talvez sem uma formação de órgãos internos, mas que durante a evolução eles vão ter atraso de fala, eles vão ter demorar para andar, eles vão ter dificuldade escolar, principalmente em matemática, eles vão ter distúrbio de comportamento, distúrbio de sociabilidade, né, e de aprendizado. Então, olha só como é grave, né, como a gente não vê que essa criança tem algum tipo de malformação causada pelo álcool externamente, a gente está esquecendo o prejuízo que essa criança vai causar para a família e para a sociedade. São crianças que vão ter que ser acompanhadas com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, muitas vezes psiquiatra, com crianças que vão ter problema na escola, vão ter que ter um auxiliar na classe, né? E crianças que ao longo da vida não vão poder produzir, né, o que realmente poderiam produzi-los se fossem crianças que não tivessem esse agravo durante a gestação, né, pelo uso de álcool da mãe. Isso é o mais grave. Então, para cada síndrome completa, que é mais difícil, existem 30 crianças que fisicamente são normais e que vão causar prejuízo para a família e para a sociedade, né? Para vocês terem ideia, na Austrália, onde se bebe muito uísque, vinho também, é gasto quase 1% do PIB no tratamento de crianças que nasceram com a síndrome alcoólica fetal, né? Da forma do neurodesenvolvimento. Então, isso é muito grave. Aqui no estado de São Paulo não tem dados muito precisos, mas são gastos milhões e milhões de reais nos ambulatórios para cuidar dessas crianças que têm dificuldade de desenvolvimento. Tá? Próximo. Acabou? Então, é isso que é o recado que a gente queria passar para vocês, mostrar o quanto é grave e quanto a gente percebe que a população ela não tem esse conhecimento, né? Aqui eu faço várias palestras sempre para gestantes e, de uma maneira geral, se tiver 10% das gestantes que dizem que já sabiam disso, é muito, né? Geralmente são gestantes que já fazem algum curso superior, fazem curso de enfermagem e que já ouviram na faculdade. O importante, assim, é que divulgar esse conhecimento para a população é extremamente importante, né? Porque a gente precisa tomar algumas atitudes, porque a gente gasta muito dinheiro com coisas que talvez não sejam tão importantes quanto a prevenção da síndrome alcoólica fetal, né? E o prejuízo não só financeiro, como prejuízo social, ele vem ao longo do tempo. Isso que é o mais grave. Eu tenho esperança que cada vez mais a gente tem esse apoio da comunidade, da vereança, para que a gente possa instituir campanhas assim, realmente abrangentes, que você falou que mora lá num bairro, e a gente tem que expandir a divulgação, fazer mais campanhas no município todo, para que a população se atenha à gravidade desse problema, né? Por isso, nós somos contra a discriminação da droga. A droga não é problema do usuário. A droga é problema da família, da comunidade.
e como o álcool, a droga, pode causar problema na descendência, através dos fetos, que vão ter problema, e dos recém-nascidos, que vão ter problema no seu neurodesenvolvimento. Então, eu agradeço vocês e tenho certeza que a gente vai poder cada vez mais contar com o apoio de vocês em futuras campanhas, num assunto tão grave e tão importante. Muito obrigado.